Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo bíblico e hoje o tema é a importância do discernimento de espíritos e o ministério de libertação. Amém? Tema bastante importante para os nossos dias de hoje. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso de número 8. Nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 8. Amém? Peço a gentileza da equipe da mídia para, como de costume, redobrar a atenção aí que nós vamos usar bastante o texto bíblico. Estamos num culto de ensino, então nós vamos usar bastante a Bíblia, amém? Todos gostam da Bíblia aqui, amém? Que bênção, glória a Deus, eu também amo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor no Salmo 119, verso 105, diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Que bênção. 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 8, diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outra, a operação de maravilhas, em outras traduções, milagres, e a outra, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Aleluia. Meus irmãos, nós vamos trabalhar aqui hoje sobre discernimento de espíritos. Nós vamos entender um pouquinho sobre isso, nós vamos aprender juntos, porque a palavra do Senhor é uma fonte inesgotável de conhecimento. O objetivo aqui não é esgotar o assunto, é aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. E nós vamos aprender juntos aqui, amém? Sobre esse tema que está proposto, ok? A importância do discernimento de espíritos e do ministério de libertação. O texto que nós lemos neste momento, o apóstolo Paulo, ele lista 9 dons do Espírito Santo de Deus. E nós podemos dividi-los em 3 grupos, com 3 dons específicos. A saber, o primeiro, os dons de revelação. O dom, da palavra de conhecimento, o dom da palavra de sabedoria e o discernimento de espíritos. Note que não é discernimento de espírito, mas discernimento de espíritos, ok? E também temos o grupo dos dons de poder, que são o dom da fé, o dom de operar maravilhas ou milagres e o dom de curar. Esses são os dons de poder. Também temos os dons chamados dons vocais. O que são dons vocais? São as manifestações verbais, que são a profecia, a variedade de línguas e a interpretação das línguas. Ok? Então, Paulo lista aqui 9 desses dons espirituais, disponíveis para mim e para você. Olha que maravilha. O Espírito Santo de Deus tem todas essas maravilhas para nos conceder, para militarmos na obra do Senhor. Amém? Porque para guerrear em uma batalha espiritual, nós temos que estar revestidos de armas espirituais. Amém? Então, meus queridos, feito este momento da introdução, a pergunta que vem é importante nós buscarmos o dom de discernimento de espíritos nos dias de hoje? É importante? Muito importante, meus irmãos. Se já era importante lá atrás, quando o apóstolo Paulo faz essa advertência, imagine nos dias de hoje. Nós temos visto tantas coisas acontecendo por aí, e somente com este dom nós não seremos enganados. Somente com esta ferramenta importantíssima nós conseguiremos vencer os espíritos enganadores. Amém? Então, o discernimento de espírito. E o que vem a ser o discernimento de espírito? O que é isso? Qual o conceito de discernimento de espírito? Eu anotei aqui, dizendo assim, o discernimento de espírito é um dos dons concedidos pelo Espírito Santo que nos capacita para distinguir
o real do aparente e a verdade da mentira. Então, muitas coisas que se apresentam para nós, meus queridos, com uma aparência que parece ser real, parece ser verdadeira, esconde um fundo que não é bem assim. E muitas vezes, se eu ficar contando com o meu próprio recurso, com um recurso natural, eu corro o risco de ser enganado. Ok? Por isso nós temos que, sim, buscarmos urgentemente o dom de discernir espíritos. O termo grego, para discernimento, no grego koiné, no qual o Novo Testamento foi escrito, o termo é diácrisis, que significa julgamento, discernimento por si só, ou distinção. E no contexto aqui que nós lemos no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 10, o uso do discernimento espiritual significa justamente isso, uma habilidade concedida pelo Espírito Santo de Deus para nos capacitar, para fazer o crente ser capaz de julgar o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro e o que é falso, ok? Então, o discernimento de espírito é isso. Nos habilita a fazer um julgamento. Se aquela manifestação é vinda de Deus ou não. Somente com o discernimento do Espírito Santo a gente consegue fazer isso, ok? O discernimento de espírito nos revela o que vem de Deus, o que vem do homem e o que vem de Satanás. Então, nós temos aqui 3 manifestações. A divina, do Espírito Santo de Deus, nosso Senhor. Temos a manifestação do emocionalismo, ou seja, da natureza humana, da carne humana. E temos a manifestação demoníaca. Então, meus queridos, serve de alerta para nós, uma advertência para nós, para que nós estejamos perceptivos a não sermos enganados. Porque acontecem, no meio de nós, manifestações do homem, do nosso Deus, do Espírito Santo de Deus, e é sempre bem-vinda a manifestação do Senhor, e a manifestação de Satanás. Amém? Então, o discernimento de espírito, ele nos habilita a isso, nos capacita a julgar, a fazer essa distinção, a fazer essa diferenciação de manifestações que possam surgir, e possam trazer algum transtorno para as nossas vidas. Amém? E a pergunta que eu quero fazer para os irmãos, o homem natural, ele pode compreender isso bem? Ele pode fazer esse julgamento? Por favor, projeta para a gente 1 Coríntios 2,14. Vamos ver o que a palavra do Senhor fala. O homem natural, sem o discernimento do Espírito, sem esse dom, é capaz de fazer um julgamento preciso? Vamos ver o que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 2, 14 e 15. Olha o que está escrito, olha. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Verso 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Olha que maravilha. Então, meus queridos, o homem natural, ele é incapaz de fazer um julgamento preciso. Somente o homem espiritual, com essa ferramenta, que é o dom de discernimento de espírito, que nós conseguimos discernir o espiritual. Nós, de forma alguma, podemos nos apoiar ao nosso próprio entendimento, à nossa própria habilidade, uma habilidade humana para entender, compreender algo espiritual. Provérbios 3,15, 3,5 diz assim, confia no Senhor de todo o seu coração e não te apoies no seu próprio entendimento. Olha que interessante, meus queridos. Infelizmente, muitas das vezes nos apoiamos ao nosso próprio entendimento. Não, eu já tenho 30 anos de evangelho, eu já sei o que é isso, o que é aquilo, e muitas vezes, meus queridos, vai correr o risco de ser enganado, por
por se apoiar nos seus próprios entendimentos, nas suas próprias habilidades, nas suas experiências. É verdade que existem tantas coisas que acontecem, às vezes tão bizarras, que às vezes nem é necessário o dom de discernimento de espírito para identificar que aquilo não vem de Deus. É ou não é? Se eu colocar o microfone na mão de cada um aqui, certamente todos vão ter uma experiência para contar. Quando eu era mais jovem, não faz tanto tempo assim, eu ia muito ao monte e a gente via, sabe, algumas coisas meio malucas que aconteciam na empolgação ali, né, como eu disse, manifestações humanas, às vezes manifestações até demoníacas, né, mas quando havia a manifestação do Espírito Santo de Deus, era uma glória. Mas a gente via muita bizarrice acontecendo. Vou citar uma aqui, tá? O irmão levantou lá, eis que eu estou te preparando uma varoa, uma escolhida. Só que a irmã, casada com ele, estava também no monte. Olha só que coisa maluca. Então, muitas vezes, meus queridos, nós nos deparamos com situações embaraçosas, situações que causam um grande transtorno, um grande problema, e nós temos que estar aptos para discernir, para não sermos confundidos, para não nos vermos aí numa situação que possa trazer um transtorno para as nossas vidas. Amém? Então, é importantíssimo que nós não nos apoiemos ao nosso próprio entendimento, mas busquemos o dom de discernir espíritos. E por que é tão imprescindível assim? Mais uma vez eu pergunto. Por que é tão imprescindível o dom de discernir espíritos? Vamos ver o que está escrito em João 8,44? Tem uma única coisa, aliás, que o diabo criou. Eu vou provar para vocês na Bíblia. O diabo criou uma coisa. João 8,44. O próprio Senhor Jesus falou isso. Vós tendes o pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. A única coisa que o diabo criou foi a mentira. A principal ferramenta, a principal arma do diabo é a mentira, é o engano. E é contra esse engano, é contra essa mentira que nós estamos continuamente militando. O inimigo ele vem com as suas setas, com as suas ciladas, com as suas mentiras, e nós precisamos urgentemente estarmos revestidos pelos dons espirituais, pelo dom de discernir espíritos, para que não sejamos mais uma vítima da mentira do diabo. Amém? Esse contexto aqui, o Senhor está falando com os fariseus. Ele está argumentando aqui com os fariseus e mostrando para ele, vocês agradam o diabo, que é o pai da mentira. Pai de alguma coisa é porque ele é o criador dela, não é assim? Santos Dumont é conhecido como pai da aviação, porque criou a aviação. O diabo é o pai da mentira, porque ele criou a mentira. Ele criou o engano. Né? Satanás é o maior enganador que existe, não há qualquer verdade nele, como nós discorremos aqui no texto. Ele tem atuado desde o princípio da história da humanidade, com a finalidade de perverter a verdade. Observem o exemplo de Adão e Eva no jardim. Em Gênesis 3, nós vemos que o diabo, ele ali com o diálogo, ali com Eva, ele distorce uma mensagem de Deus. Ele traz um engano, né? Ele começa a persuadir Eva, né? E, consequentemente, Adão, e os dois abraçam essa mentira. E as consequências todos já conhecem. Então, desde o princípio, o diabo se utiliza dessa arma, que é tão fatal, a mentira, o engano. Por isso, meus queridos, nós estamos aqui hoje, para entender que, urgentemente, precisamos buscar do Espírito Santo de Deus o dom de discernir espíritos, para não considerar como verdade as mensagens, os sinais, as manifestações que são fraudulentas. Quantas mensagens fraudulentas, quantos sinais que são, no mínimo,
né, suspeitos. E somente com o Espírito Santo de Deus, somente com o dom do discernimento, nós vamos saber combater esse terrível mal. Amém? E qual é o principal objetivo do diabo? Nós sabemos que em João 10:10 está dizendo que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E como é que ele consegue isso? Por meio do engano. Ele rouba, ele mata, ele destrói, começando pelo engano, pela mentira. Ok? Jesus nos advertiu sobre isso. Vamos ler lá Mateus capítulo 7, verso 15. O que o Senhor falou sobre o engano. Olha que interessante. E a gente olha assim, a gente observa que isso parece estar distante de nós, mas não está. Olha o que o Senhor falou. Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Misericórdia. Meus queridos, o falso profeta não vem escrito na testa, eu sou um falso profeta. Não. Ele vem bem vestido, ele vem de forma cativante, simpático, ele vem com uma boa oratória, sabe? Ele vem com meias verdades, e somente com discernimento do Espírito nós vamos identificar esses falsos profetas que estão no meio de nós, vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Quantos sabiam aqui que uma das estratégias dos satanistas é se infiltrar dentro da igreja? Quantos sabiam disso? Uma das principais estratégias dos satanistas é se infiltrar no meio de nós. Sabiam disso? Para matar, roubar e destruir, por meio de engano. Então, nós temos que estar muito atentos. Nem tudo que parece ser, realmente é. Mateus 24:11. Vamos lá, estamos num culto de ensino, nós vamos usar muita Bíblia. Amém? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso é muito preocupante. Não vai enganar alguns, não, vai enganar a muitos. Muitos serão enganados pelos falsos profetas. São mensagens que não têm Cristo como centro. Desconfie logo. Se você ouvir por aí uma mensagem que não coloca Cristo como centro, já liga o sinal de alerta. Ok? Nós sabemos que a palavra do Senhor, a Bíblia, ela é cristocêntrica. Nós estamos aqui para servir o único Rei, o Senhor Jesus, o Rei da glória. Foi Ele que morreu na cruz por nós. E é por Ele que nós estamos aqui. E é por Ele que nós estamos aguardando. Amém? Então, meus queridos, nós temos que nos blindar. Nós temos que buscar o revestimento do Espírito Santo de Deus, para que falsos profetas não consigam nos enganar, não consigam enganar a nossa casa, a nossa família, os nossos entes queridos. Amém? Nós precisamos nos fortalecer, nos capacitar dos dons que estão disponíveis para nós. O Senhor alertou, vai ter falsos profetas, vão enganar a muitos. Mas eu estou certo de que nós estamos aqui nos capacitando, e eu estou ministrando para uma igreja que está firmada na rocha que é Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo nos advertiu sobre espíritos enganadores. Vamos lá, 1 Timóteo 4, capítulo 4, por gentileza. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. O apóstolo Paulo também nos advertiu sobre espíritos enganadores. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O sangue de Jesus tem poder. Meus queridos, espíritos enganadores estão aí à solta para tentar nos tirar do centro da vontade de Deus. Doutrinas de demônios, teologias que são aí criadas, né? Doutrinas que são criadas aí sem fundamento da palavra do Senhor. Nós temos que estar atentos. Estamos vivendo os últimos tempos nessa terra. Essa palavra é atualíssima, né? Estamos vivendo os últimos momentos, estamos vivendo assim a iminente volta de Cristo Jesus. E o diabo não está brincando de ser diabo. Ele continua enganando.
ele continua mentindo. Ele continua ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. E nós temos que estar, meus queridos, mais do que nunca, revestidos de poder e autoridade. Aleluia. Para decretar, para ministrar na nossa casa. Aqui você não entra. Aleluia. Na igreja do Senhor você não entra. Porque nós fomos comprados e lavados pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Satanás se disfarça até de anjo de luz. Olha só o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. Você sabia disso? Que Satanás ele pode se transfigurar até um anjo de luz para enganar a muitos? 2 Coríntios 11, 14. Algumas traduções, e não se maravilheis, mas olha ali, ó, e não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Muito cuidado com ver anjo por aí, meus queridos. Pode ser que você esteja vendo um anjo errado. Busque o discernimento do Espírito Santo. Eu vejo tanta... A gente, às vezes, até parou de ouvir isso, mas a gente já ouviu tanto falar assim, eu vi um anjo. Eu vi um anjo ali, eu vi um anjo aqui. Vê tanto anjo, mas não vê a palavra do Senhor, não vem para orar, não vem para ser ministrado no estudo bíblico, não vem na escola bíblica dominical, mas está vendo um anjo. Está vendo um anjo para aqui, está vendo um anjo ali. Mas será que está vendo mesmo? Serve de alerta para nós, meus queridos. Em nome de Jesus, não sejamos enganados. Satanás sempre tentou imitar a Deus. Isaías 14, verso 13 e 14, olha só o que diz. Abre para a gente aí, Isaías 14, verso 13 e 14. Satanás sempre tentou imitar a Deus. Isaías capítulo 14, verso 13 e 14. Olha o que está escrito, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, e subirei às alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás sempre tentou imitar a Deus, sempre quis adoração para si. Olha o que está em Mateus, capítulo 4, verso 9. Mateus 4, verso 9, o próprio Satanás ali no momento da tentação, olha o que ele disse para Jesus. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Satanás sempre quis imitar a Deus, e ele continua tentando imitar as coisas do Senhor. Imitações, meus queridos, que muitas vezes enganam a muitos, porque ainda não foram contemplados com o dom de discernimento de espíritos. Amém? Mas a boa notícia é que o Senhor, Ele não nos deixa confundidos. O Senhor não deixa os seus escolhidos confundidos. Salmo 31, verso 1, por gentileza. O Senhor não nos deixa confundidos, e essa é a maravilhosa notícia da noite. Pode vir espírito enganador, pode vir Satanás transfigurado em anjo, mas o Senhor não nos deixa confundidos. Salmos 31, verso 1, por gentileza. Vamos lá, pessoal. Salmos 31, verso 1. Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor jamais vai nos deixar confundidos, o Senhor jamais vai nos deixar tropeçar, desde que nós estejamos debaixo do centro da sua vontade, desde que nós façamos a nossa parte, buscar os dons espirituais, buscar as ferramentas espirituais para combater essa guerra espiritual travada dia após dia. Amém? Nós vamos ver agora, meus queridos, alguns exemplos de dons de discernimento de espírito na Bíblia. O primeiro que eu quero destacar aqui é a primeira viagem do apóstolo Paulo a Filipos, está em Atos 16, a partir do verso 16 ao 18. Vamos ler esse texto, por gentileza? Um exemplo aqui de dom de discernimento de espírito. O apóstolo Paulo. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem
que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela, e na mesma hora ele saiu. Olha que benção. Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, em sua viagem missionária, se depara com uma jovem, uma pitonisa, que estava possessa por um espírito de adivinhação. E essa mulher, por alguns dias, se encontrava com Paulo e dizia: ó, eis aí, ó, esses homens de Deus que estão anunciando o evangelho da salvação. E é interessante, meus queridos, que ela não estava dizendo uma mentira, ela estava dizendo uma verdade. Porém, sendo usada por um espírito imundo, por um espírito enganador, com segundas intenções. Isso nos faz um alerta, meus queridos, que muitas vezes acontecerão manifestações de espíritos enganadores com palavras palpáveis, com palavras agradáveis aos nossos ouvidos, para chamar a nossa atenção, para nos atrair. Exatamente como a serpente fez com Eva. Primeiro ele atrai, começa a persuadir, começa a dizer palavras que você quer ouvir. E se você não tiver o dom do discernimento de espírito, você corre um grande risco. Mas Paulo, que já estava ali revestido deste dom, entendeu que não se tratava do Espírito de Deus naquela jovem. Se tratava de um espírito enganador. E expulsou. Cheio de autoridade, ele expulsa. E liberta aquela jovem daquele espírito de adivinhação. Então, meus queridos, muitas vezes pode acontecer isso com nós, Ricardo. De espíritos malignos, vir com palavras que queremos às vezes ouvir, olha, com ele te elogiando: nossa, você é um homem de Deus, nossa, você é cheio do Espírito Santo, mas sabe, para te atrair, para te cativar, para depois conseguir realizar os seus intentos satânicos. Então, fiquemos atentos, meus queridos, nem todo elogio é bem-vindo, nem toda palavra agradável vem de Deus. Nós temos que ficar muito atentos, baseado aqui nesse exemplo que Paulo viveu. O apóstolo Pedro também exerceu o dom de discernimento espiritual ao identificar o comportamento enganador de Ananias e Safira. Atos 5, verso 3, todos conhecem essa história. Ananias e Safira chegam para o apóstolo Pedro e diz que vendeu a herdade por um outro preço. Todos conhecem essa história. Com mentira, mentindo para o Espírito Santo de Deus. Mas Pedrão, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, vai repreendê-los por meio do discernimento de espírito que ele estava cheio. Por que, Ananias e Safira, você permitiu que o diabo enchesse o seu coração de engano, de mentira? Somente com discernimento, meus queridos, nós conseguimos combater, para não sermos enganados por pessoas que agem com más intenções, com engano, com mentira, usadas pelo adversário. Busquemos urgentemente o discernimento, para não sermos enganados. Agora eu quero mostrar para vocês um exemplo da falta de discernimento na Bíblia. Abre, por gentileza, aí 1 Reis, capítulo 13, a partir do verso 15, nós vamos ver que a falta de discernimento causou a morte de um profeta. 1 Reis, capítulo 13, verso 15 ao 24. Meus queridos, o culto de ensino, a dinâmica é um pouco diferente de uma pregação, amém? Nós vamos usar muito o texto bíblico, tá? Nós vamos trabalhar aqui a Bíblia aqui de uma forma, que nós estamos bem à vontade aqui para discorrer aqui, naveguem comigo, por gentileza, tá bom? Estamos aqui aprendendo um pouquinho da porção da palavra do Senhor. Olha só o que está a partir do verso 15. Então ele disse: vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. E ele lhe disse: também eu sou profeta, olha só, também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou, por ordem do Senhor, dizendo:
faze eu voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas olha, observe, porém, mentiu-lhe. Assim voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que o Senhor te dissera: não comereis pão, nem beberás água, teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. E sucedeu que, depois que comeu o pão e depois que bebeu, abordou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Este, pois, se foi, e um leão encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver ficou estendido no caminho. Até aí, tá bom. O Senhor deu uma ordem clara para o profeta. Vai lá, profetiza ao rei Jeroboão contra os altares de deuses estranhos que ele está fazendo lá em Samaria. Não coma pão, não beba água e nem voltes pelo mesmo caminho que foste. Até aí estava tudo bem, ele foi lá e cumpriu o que o Senhor mandou, profetizou, né, cumpriu a missão, estava ciente de que não poderia beber água, nem comer pão e nem voltar pelo mesmo caminho. Mas só que, nesse percurso, um outro profeta, que se identificou como profeta, disse: não, eu vi um anjo, e esse anjo disse para mim que você pode comer pão sim, que você pode beber água sim, volta comigo. E esse homem, esse profeta, por falta de discernimento, ouviu este velho profeta. O texto fala que era um velho profeta. Meus queridos, a falta de discernimento causou a morte dele. Quantas pessoas, por falta de discernimento, têm morrido espiritualmente? Quantos até estavam fazendo a coisa certa, mas no meio do percurso, no meio do trajeto, se equivocou, se apoiando no seu próprio entendimento, por falta de discernimento, caiu. Esse profeta experimentou a morte, meus queridos, por causa da falta de discernimento. A ordem tinha sido dada, mas por ele dar ouvidos a um falso profeta, ele sucumbiu, perdeu a sua própria vida e não voltou para casa. A falta de discernimento pode matar. Nós temos que, mais uma vez eu vou repetir isso, urgentemente, buscarmos o discernimento do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. É uma ferramenta imprescindível para os nossos dias de hoje. O inimigo, ele não descansa. Ele está agindo, como eu disse, desde o princípio, para nos tirar da rota, para nos tirar do centro da vontade do Senhor, através de engano, através das mentiras. E a pergunta que eu quero fazer agora é: e como receber o dom de discernimento de espírito? Nós precisamos receber o dom de discernimento do Espírito, mas como receber isso? Como que funciona isso aí? Vamos ver lá em que está escrito lá em 1 Coríntios 12, verso 31, por gentileza. 1 Coríntios 12, verso 31. Como que acontece isso? Como que recebemos o dom de discernimento? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Nós temos que buscar, nós temos que procurar, meus queridos. Está disponível, mas só está acessível para quem busca, para quem se esforça, para quem quer, para quem decidiu dizer assim: eu estou aqui, Senhor, me capacita, esteja me revestindo, porque eu não quero perecer no caminho. 1 Coríntios 12, 11, está escrito assim: o Espírito Santo distribui os dons a cada um como quer. Nós vamos buscar os dons, os melhores dons, como está escrito em 1 Coríntios 12, 31. Porém, a vontade do Espírito Santo, ela é soberana. Ele vai distribuir os dons como Ele quiser distribuir, a quem Ele quiser distribuir, da forma que Ele quiser. Amém? É nosso dever
procurar, buscar, mas entender que o Espírito Santo vai capacitar a cada um conforme a boa vontade dele, que é sempre boa, agradável e perfeita. Amém? Então, nosso dever é buscar incessantemente. Senhor, dai-me o dom de discernimento do Espírito, dai-me o dom de curar, dai-me o dom de profecia, dai-me o dom de variedade de línguas, dai-me o dom de interpretar línguas, dai-me o dom da palavra de conhecimento, dai-me o dom da palavra da ciência, da palavra de sabedoria, e o Senhor vai nos conceder conforme a sua boa vontade, para a edificação da igreja, para a edificação uns dos outros. Amém? Salmos 27, verso 4, é um dos salmos que eu mais amo, que diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei. Então eu peço e busco. Só pedir adianta? Eu tenho que me esforçar, eu tenho que buscar. Não é assim? Em tudo na nossa vida não é dessa forma? Senhor, eu quero passar na faculdade. Aí eu vou ficar lá na rede balançando. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Vai passar na faculdade? Eu tenho que buscar, não é? O Senhor vai te capacitar, o Senhor vai te dar os recursos necessários, mas eu tenho que fazer a minha parte. Quando Jesus chegou lá no túmulo de Lázaro, ele falou: remove a pedra primeiro. O milagre divino não dispensa aquilo que eu e você podemos fazer. Amém? Nós temos que nos esforçar. Busco, eu peço e eu busco. E a pergunta agora que eu quero fazer para vocês é: e como que eu devo buscar o dom de discernimento? Já aprendi aqui que eu tenho que buscar. Eu aprendi aqui que eu tenho que procurar, eu tenho que me esforçar. Mas como que eu faço isso? Qual é o caminho para eu ser bem-sucedido nessa busca? Como buscar o dom de discernimento de espírito? Eu destaquei aqui 6 passos de como buscar o dom de discernimento de espíritos. 6 passos. Que se você seguir essa receita, eu creio que você vai ser bem-sucedido. O primeiro passo é meditar na palavra todos os dias. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora vem a consequência, no verso 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, ao qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Que maravilha! Vale a pena meditarmos na palavra do Senhor dia e noite, meus queridos. Vale a pena, meus queridos, sermos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Aleluia! Ribeiros de águas fala de vida. Água, onde tem água tem vida. Não é assim? Nós temos que estar, meus queridos, sendo alimentados, sendo nutridos pela água. A água é a palavra do Senhor. Medite na palavra do Senhor dia após dia, dia e noite. Dia e noite está falando de constantemente. Amém? Não tem a Bíblia lá só aberta no Salmo 91, como alguns fazem, misericórdia. Né? Até de um ato de superstição, às vezes. Não, pegue a palavra, meus queridos, medite nela. É por meio da palavra do Senhor que nós vamos nos alimentar, sermos, férteis, termos o nosso ministério florescendo para a glória do nome do Senhor. O primeiro passo: medite na palavra todos os dias, constantemente. O segundo passo: oração todos os dias. Crente que não ora, não recebe dom. Essa é a verdade, meus queridos. Aliás, você não recebe nada sem oração. A oração, meus queridos, é a chave do crente acessar as bênçãos do Senhor. Quer receber dom? Quer receber experiências da parte do Senhor? Entra no seu secreto, Mateus 6, verso 6. Vai lá quietinho, sem publicar na rede social. Dobra o seu joelho e ali se derrame aos pés do Senhor. Porque quando você entra num particular com o Senhor, aleluia, Ele começa a revelar as suas maravilhas para você. Tenha um nível mais, mais íntimo, de mais
profundo de intimidade com o Senhor por meio da oração. O caminho está acessível. O Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E é por meio da oração. Ah, sim, mas eu quero o dom. Ah, eu queria tanto profetizar, eu queria tanto orar para os enfermos e vê-los curados. Mas, meu irmão, você está buscando, você está orando? Ah, às vezes eu oro para agradecer o almoço, a janta. Vamos sair dessa superficialidade, meus queridos. Vamos ter um nível mais íntimo de intimidade com o Senhor por meio da oração. Por meio da oração nós vencemos as batalhas espirituais. É por meio da oração que nós somos revestidos de poder. É por meio da oração que as portas se abrem. É por meio da oração que os céus se abrem sobre as nossas vidas. E somos revestidos de poder e autoridade. Aleluia. Tudo que o inimigo quer é que você não dobre os joelhos. Porque ele sabe que joelho dobrado é sinônimo de crente revestido. Joelho dobrado é sinônimo de uma casa protegida pelos anjos do Senhor. Uma igreja que ora, meus queridos, muda circunstâncias de uma comunidade onde ela está inserida. John Knox, no século XVI, o clamor dele contínuo era, dai-me a Escócia para Cristo, senão eu morro. E ele revolucionou a Escócia no seu tempo, na sua geração, por meio da oração. Perguntaram para Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, disse para ele assim, perguntou para ele, qual é o segredo do sucesso do seu ministério? E ele disse, meu segredo é joelho no chão. Busca contínua pelo Senhor. A palavra do Senhor diz bem clara, buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É tempo de buscarmos ao Senhor, é tempo de colocar o nosso joelho dobrado, diante da presença do Senhor, meus queridos. Não cesse de orar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. Aleluia, até que sejamos revestidos. Terceiro passo, jejum, jejuar. Meus queridos, quando nós jejuamos, nós estamos dizendo assim, estou enfraquecendo a minha carne e fortalecendo o meu espírito. É por meio do jejum. Eu quero fazer um desafio a você aqui. Se você ainda não pratica, comece a praticar o jejum. 1 vez, 2 vezes na semana. Sabe? Vai trabalhando isso, que daqui a pouco você vai estar jejuando a semana toda. Daqui a pouco você vai viver uma vida de oração e jejum, e tenho certeza que você vai ter experiências para contar. Eu tenho certeza que você vai viver um novo do Senhor na sua vida, por meio do jejum, por meio da oração. São ferramentas que estão disponíveis para nós. Alimentar o nosso espírito, para que estejamos fortes, revestidos pelos dons espirituais. Terceiro passo, jejum. É a busca pelos dons espirituais. Falamos aqui, o primeiro passo é meditar na palavra, o segundo passo, oração sem cessar. Terceiro passo, jejum. Jejue pelo menos 2 ou 3 vezes por semana e você vai colher resultados, eu tenho certeza disso. Quarto passo, e esse é imprescindível, por quê? Ter amor pelas vidas. Porque observe bem, por que eu vou pedir dons ao Espírito Santo de Deus? Para eu dizer que eu tenho dom? Eu sou bonitão, eu tenho o dom disso, eu tenho o dom de profetizar, tá, Alexandre? Eu sou, cheio aqui, então nem encoste em mim, porque pode sair uma labareda de fogo. Mas, meus queridos, o propósito é sempre alcançar vidas. O Senhor vai investir em você para que você alcance novas vidas. Quando nós nos esforçamos, quando nós buscamos, quando nós jejuamos, quando nós oramos, o Senhor vê em nós um esforço e Ele investe em você. Vale a pena investir nele, porque Ele entendeu o propósito. O propósito é alcançar outro. O propósito é alcançar vidas, amor a vidas, amor às pessoas.
Acontece, meus queridos, que nós vivemos um dia hoje onde os valores estão invertidos, nós amamos coisas e não amamos pessoas. Né? Tem até uma frase meio clichê que diz que Deus fez as coisas para usarmos e as pessoas para amarmos. Mas nós invertemos e usamos as pessoas e amamos as coisas. É hora de nós consertarmos isso. Nós nos revestimos de poder e autoridade, o Senhor investe em nós para que nós sejamos agentes de cura na vida de alguém, agentes de transformação na vida de alguém, sejamos representantes dele para ganhar este município, para ganhar essa nação, para atravessar fronteiras, para alcançar almas para o reino do Senhor. Este é o propósito, o amor às vidas, o amor às pessoas. Peça ao Senhor, Senhor, me dá amor às vidas, me dê amor às pessoas. Eu tenho certeza que você vai conquistar o Senhor dessa forma, porque o propósito sempre foi esse. Foi por isso que Ele desceu, por isso que Ele padeceu, por isso que Ele morreu na cruz. Por amor às pessoas, por amor da humanidade. Quarto passo, ter amor pelas vidas. Esse é o propósito para que sejamos revestidos. Por que eu peço o dom para curar? Para curar alguém. Tem tanta gente doente por aí, meus queridos, necessitando de alguém que tenha esse dom de curar, para você estender a mão para ele, impor as mãos e falar, saia essa enfermidade em nome de Jesus. Essa autoridade, meu Deus, meus queridos, esse dom está acessível a nós. Quantos estão padecendo? Mas se nós nos posicionarmos, o Senhor vai nos conceder. E vidas serão curadas, vidas serão alcançadas, restauradas, libertas, para a glória do nome do Senhor. Quinto passo para buscar o dom do Espírito Santo de Deus, o dom de discernir espíritos. Procure sempre fugir do pecado. Meus queridos, não adianta eu orar, não adianta eu jejuar, não adianta eu ter amor pelas vidas se eu não tenho uma vida santificada. Eu tenho que me santificar, eu tenho que fugir do pecado, eu tenho que fugir da aparência do mal. Ah, Senhor, me dá um dom, mas está com a vida toda atrapalhada. Nós temos que nos santificar. Hebreus capítulo 12, verso 14, diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer ver o Senhor? Quantos querem ver o Senhor aqui? Santifique a sua vida, mais e mais. E a santificação é um ato contínuo. Hoje eu sou santo, amanhã eu sou santo, depois de amanhã eu sou santo. Amém? Não adianta eu ser santo hoje e amanhã eu ser mais ou menos. A santificação é uma busca diária. Santificação. Aqueles que estão de pé, cuidado em não. Amém? Josué 3:5. Abre aí para a gente. Josué 3:5. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Que palavra abençoada. Eu quero, em nome de Jesus, liberar essa palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você crê? Santificai-vos, porque amanhã você verá maravilhas na sua casa. Você verá maravilhas no seu trabalho. Santificai-vos, porque através da sua vida santa, novas pessoas serão santificadas, novas pessoas serão alcançadas, novas pessoas serão libertas, restauradas, para a glória do Senhor, por meio de uma vida santa. Aleluia! Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Santificai-vos. Aleluia! E amanhã, aleluia. Já pensou você acordar amanhã e ver as maravilhas do Senhor porque você resolveu se santificar ainda mais? O Senhor se agrada de alguém, sabe? Porque nós, como templo e morada do Espírito Santo, temos que entender uma coisa. O Espírito Santo, por ser santo, só habita em lugares santos. É necessário santificação, meu Deus, meus queridos, para a glória do nome do Senhor. Santificai-vos. Aleluia. Sem santificação ninguém verá a Deus. Quinto passo, fuja do pecado, santifique a sua vida mais e mais. E o sexto passo é, não
ter medo do mundo espiritual. Quando nós falamos que pessoas igual Paulo, o apóstolo Paulo, ele viu o demônio na vida daquela jovem, ele viu, por meio do discernimento do Espírito Santo. Então, quando você vai pedir o dom do discernimento do Espírito Santo, você vai começar a ver anjo, você vai ver demônios, você não pode ficar com medo, não. Não tenha medo do mundo espiritual, porque maior que está em nós. Então, quando a gente fala a respeito do mundo espiritual, que é tão real quanto o nosso mundo físico, algumas pessoas ficam com medo. Eu não quero ver isso não, vou buscar isso não, porque isso não é para mim, não. Meus queridos, nós como seres espirituais, precisamos estar firmes e convictos de que, se o demônio aparecer na nossa frente, nós vamos repreender ele em nome de Jesus e ele vai sair. Resistir o diabo, ele fugirá de vós, em nome de Jesus Cristo. Muitas vidas estão presas, estão cativas por espíritos demoníacos, e nós precisamos ser esses agentes de libertação para essas pessoas, em nome de Jesus Cristo. O Senhor não nos deu um espírito de medo, nós temos que ter coragem, é necessário nós termos coragem para encarar os desafios que podem surgir. Amém? Não tenha medo do mundo espiritual, aleluia. Porque o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele vai à nossa frente. Aleluia. Abrindo o caminho para nós. Aleluia. Então, recapitulando, meus queridos, primeiro passo, medite na palavra. Segundo passo, ore sem cessar. Terceiro passo, pratique o jejum. Quarto passo, ter amor pelas almas, pelas vidas. Quinto passo, procure fugir do pecado, santifique a sua vida mais e mais. E sexto passo, não tenha medo do mundo espiritual. Se você seguir esta receita, eu tenho certeza que você vai ter experiências para contar. Você vai viver um novo tempo cheio do Espírito Santo de Deus, cheio dos dons espirituais, para a glória do nome do Senhor. O Senhor quer investir na sua vida, mas nós precisamos ser recíprocos. O Senhor quer investir. Você investe em algo que você não vê resultado? Quem investe aqui em algo que não dê resultado? O Senhor não faz isso também, não. O Senhor só investe em alguém que Ele vê, opa, vou apostar minha ficha, vou apostar nesse rapaz aqui, porque eu estou vendo esforço nele. Vou apostar no Rafael, está buscando, está orando, está jejuando. Vou encher ele do poder. Ali, daqui a pouco o Rafael está aí, fazendo a vontade do Senhor, com intrepidez, com ousadia, cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E quem é, meus queridos, responsável em manter esse dom vivo em nós? Quem é o responsável? Vamos ver o que a palavra do Senhor fala. 2 Timóteo 1, verso 6. Quem é o responsável em manter essa chama viva dentro de nós? Olha o que Paulo escreve a Timóteo, olha. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo assim, eu estou te lembrando que você precisa despertar o dom que já existe em você por meio da imposição de mãos que eu já fiz por você. Está alertando Timóteo, você tem que despertar o dom que já existe em você. Muitos, meus queridos, já receberam dons espirituais e esse dom está adormecido. Muitos já foram capacitados por dons, mas por algum motivo, na sua trajetória, você deixou adormecer isso, você enterrou esse talento, você enterrou este dom. E o Senhor está convidando hoje alguém aqui nesta noite a despertar esse dom que já existe em você. O Senhor, Ele entrega um dom, Ele não retira esse dom, não. Esse dom permanece em você, e cabe a mim e a você despertar, manter essa chama viva. Amém? Quantos já foram usados pelo Espírito Santo de Deus e hoje estão estagnados, estacionados, parados? Mas hoje o Senhor está despertando vidas aqui nesta noite, para que você se levante, para que você se posicione novamente e use os dons e talentos que Ele já te entregou, para a glória do nome dEle.
Desperte, é tempo de despertar. Desperte o dom que o Senhor já te entregou, em nome de Jesus, porque Ele quer te usar. O Senhor não quer me usar mais não, vai usar outro. Não, meus queridos, aquilo que Ele quer fazer na sua vida, Ele vai fazer na sua vida. Amém? É claro que se nós não fizermos, Ele vai levantar outro. Mas aquilo que Ele quer fazer na minha e na sua vida, é na minha e na sua vida. Desperte, se levante, se posicione, porque o Senhor vai te usar muito para a obra dEle, em nome de Jesus. E o dom de discernimento de espíritos, ele atua em conjunto com o ministério de libertação. Lembra que o tema é a importância do dom de discernimento de espíritos e o ministério de libertação? Então, o dom de discernimento de espírito, ele atua em conjunto, de mãos dadas ao ministério de libertação. Basta apenas discernir? Basta apenas eu identificar? Não. Eu identifico e vou clamar para que seja liberto em nome de Jesus. Vejamos um exemplo aqui de Jesus. Marcos capítulo 5, verso 1. O texto é um pouco grande, todos conhecem a história. Jesus, depois de acalmar a tempestade, ele desembarca em Decápolis, a cidade ali de Gadara, né? Todos conhecem a história do endemoniado gadareno. Esse endemoniado se apresenta para Jesus, né? Vivia no meio de sepulcros, ninguém conseguia detê-lo, quebrava correntes, né? E ele se apresenta para Jesus e fala: Jesus, filho do Deus Altíssimo, o que fazes aqui? Observe que ele fala uma verdade: Jesus, filho do Deus Altíssimo. Mas Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus, identificou: quem é que fala aí? Quem é o demônio que está falando aí? Ele fala: não é um só não, é uma legião. Uma legião de demônios estava possuindo a vida daquele homem. O Senhor identificou e, em seguida, libertou aquele homem. Libertou aquele homem, transformando em um missionário, porque através da sua vida muitos outros foram alcançados naquela região de Decápolis, para a glória do nome do Senhor. Então não basta apenas discernir, não basta apenas identificar. O Senhor nos chamou para libertar os cativos. Eu identifico e oro para que ele seja liberto. Aí entra o ministério da libertação, amém? E Jesus, ele veio exatamente para libertar os cativos. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. Lucas 4, 18 e 19. Já estou encerrando, meus queridos, já estamos caminhando para o fim, amém? Lucas 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Então o Senhor, meus queridos, Ele veio para libertar, Ele veio para dar vista aos cegos, Ele veio para curar, Ele veio para dar salvação, e esta obra ela continua através das nossas vidas. Ele também nos enviou, amém? João capítulo 20, verso 21, fala que Jesus, Ele nos enviou a dar continuidade a esta missão, de anunciar o ano aceitável do Senhor, de libertar aqueles que estão cativos. E quantos estão, meus queridos, presos, acorrentados por Satanás, esperando alguém que se posicione e leve libertação, e leve uma palavra de salvação. Eu quero crer que, em nome de Jesus, os crentes de Itapuã, da ADNV, aleluia, já fazem isso e vão continuar fazendo ainda melhor, com o dom de discernimento do Espírito. Anunciar o ano aceitável do Senhor, proclamar que o Senhor veio para libertar, proclamar que o Senhor veio para curar, dar vista aos cegos, proclamar que o Senhor restaura casamentos, restaura lares destruídos. Se posicione, se coloque de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Aleluia.
Eu sinto a presença do Senhor aqui nesta noite. Ele também se faz presente nos cultos de ensino, amém? Aleluia, eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui nesta noite, nos revestindo. Aleluia. Abre para a gente Efésios capítulo 6, verso 10. Eu quero encerrar com esta palavra. Efésios 6, a partir do verso 10. Leia comigo esse texto e nós vamos orar juntos. Olha o que diz a palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança por todos os santos. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor é uma coisa linda, meus queridos, é algo maravilhoso. Aleluia. E é respaldado por esta palavra em nome de Jesus que eu quero orar. Eu quero orar em nome de Jesus com você. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus esteja nos revestindo com as armaduras celestiais. Que o Espírito Santo de Deus esteja colocando em nós todos os dons necessários para que possamos militar nesta batalha espiritual que está travada. Aleluia, que não sejamos, meus queridos, ignorantes quanto aos dons, mas que estejamos atentos, buscando zelosamente, procurando incessantemente, sermos revestidos pelo poder, pela autoridade do Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós queremos, Senhor, meu Deus, orar pelos enfermos e vê-los curados. Sim, nós queremos, meu Deus, orar, meu Deus, por lares destruídos e vê-los restaurados. Sim, Senhor. E sabemos que só conseguiremos isso se estivermos, Senhor, meu Deus, com o revestimento do Teu poder, com os dons espirituais que estão acessíveis, Senhor, à Tua igreja. Basta buscarmos, basta, meu Deus, estarmos, meu Deus, continuamente, meu Deus, no centro da Tua vontade, e que o Teu nome seja engrandecido, Teu nome seja adorado, Senhor, que a missão que o Senhor confiou a nós seja cumprida com zelo, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos, Senhor, e cremos, em nome de Jesus. Capacita, Senhor, meu Deus, a cada um aqui nesta noite. Distribua os dons necessários a cada um nesta noite, conforme a Tua boa vontade, Senhor. Em nome de Jesus, desperta-nos, meu Deus, no meio da madrugada para orarmos, para clamarmos, para buscarmos, Senhor. Em nome de Jesus, para meditarmos na Tua palavra dia após dia, Senhor, pois assim estaremos, meu Deus, preparados para experimentarmos o novo do Senhor, as experiências que o Senhor quer nos conceder, para a glória do nome do Senhor, que vive e que reina para todos sempre. Todos digam comigo, amém. Aleluia. Quantos podem aplaudir ao nome do Senhor? Aleluia.